Notícia urgente e vídeo polêmico aqui e agora. Recebemos notícias de que orcs estão vendendo trufa nas vilas e Drolls malignos estão matando todo mundo por aí. E agora, após eu usar essa frase, eu acabo de desagradar pelo menos 100% da comunidade de RPG, porque nenhum concorda nem com um e nem com o outro. Mas calma, antes de vocês pegarem as suas tochas e forcados e quererem cancelar o necromante aqui, vem junto comigo que eu vou explicar para vocês o que está ocorrendo nessa polêmica toda que está tendo de discussão de orcs bonzinhos, Drolls muito malignos e tudo mais. Chegou agora? Rola a iniciativa! E o que está acontecendo recentemente? A Wizard of Coast, com Dungeons & Dragons, resolveu mudar o posicionamento de alguns seres da mitologia dele. E foi o caso do Orc e do Drow, também conhecido como Elfo Negro. Eles eram conhecidos como brutamontes selvagens e destruidores, no caso dos Orcs. E os Drolls eram seres malignos que viviam no subterrâneo, elfos no caso, e que adoravam deuses malignos e sequestravam pessoas para ser seus escravos. Basicamente, eles eram totalmente malvados, sem nenhum pingo de bem. Então, nada de bom poderia sair dele. Algumas pessoas consideraram isso com um paralelo à nossa realidade, como se fosse uma comparação com pessoas que existem normalmente. Não vou entrar no mérito do Drow ou Elfo Negro, pois existe uma questão de cor de pele, que pode causar confusão e mesmo colocando ele como estereotipado. E aí eu consigo entender as pessoas que não gostam dessa ideia, porque muitas vezes elas têm aquela cor de pele e se sentem ofendidas. Agora, quanto ao Orc, ele é um ser criado apenas para a história. Então, é muito difícil você comparar. Você pode pegar costumes de povos menos civilizados para estar colocando como base para o Orc. Afinal, a gente sempre usa a base de alguma coisa. E, no tanto, foi criado que o Orc era um dos antagonistas do RPG, até devido à sua base do D&D vir de Senhor dos Anéis, onde os Orcs são uma força considerável do lado do mal. E para você poder criar heróis, você precisa de vilões. Então o Orc foi escolhido para ser um deles. Se eu não me engano, e se eu tiver errado, alguém que é mais especialista em Senhor dos Anéis quiser me corrigir aqui nos comentários, fica à vontade. Mas se eu não me engano, os orcs de Senhor dos Anéis são elfos caídos. Se eu tiver errado, me corrijam. Tá? E o que eu quero dizer com tudo isso? É que a pessoa não é mal pela característica dela, ela é mal pelos conceitos que ela possui dentro dela. Então não é porque ela é um orc que ela tem que ser totalmente mal. E nem porque ela é um elfo negro, ela tem que ser totalmente bom ou totalmente ruim. Ela pode sofrer muitas variedades, influências na sua personalidade. E com isso você pode ter pessoas, indivíduos bons numa sociedade que pode ser mais brutal, mais invasora, mais conquistadora, porque ela está num grau evolutivo menor, apenas isso. E ela resolve as coisas na base da força. Então, você pode ter um orc bom no meio daquela sociedade? Pode, mas provavelmente ele vai ser extremamente hostilizado, porque os outros todos em torno dele não são. E a gente é influenciado pelo ambiente que a gente vive. Muitas vezes a gente consegue distinguir o certo do errado, mas às vezes não. E aí a gente chama do quê? De efeito manada. Ele acaba fazendo aquilo porque os outros estão fazendo, simples assim. Então a gente sempre foi mal, a gente sempre conquistou os humanos, a gente sempre destruiu as vilas deles e sempre pegamos a comida que a gente precisava. Então é um caminho que a sociedade orc escolheu para seguir como vida. Só que isso, para os humanos, é considerado maldade. Talvez para os orcs, meio de sobrevivência. Um direito de nascença deles de fazer aquilo, eles podem ter as crenças deles. Mas não deixa de ser errado você matar e pilhar as coisas das pessoas. Então eles poderiam seguir de repente por um caminho de fazer uma plantação, de procurar ser fazendeiros, de se estabelecer num local? Sim, claro que poderia. Basta ter um desenvolvimento da sociedade para esse lado.
Mas eu vou explicar tudo isso melhor. Mas eu quero que você continue aqui comigo e que siga aqui o nosso canal, se inscreva nele para receber notícias, ideias, tudo que a gente está trazendo. Tá bom? Então faça parte aqui e se você quiser cooperar aqui com a gente, aquele botãozinho de valeu ajuda a gente bastante. Pode não pagar nenhuma coca aí, os R$2 do seu comentário em destaque, mas ajuda a gente aqui a melhorar cada vez mais. E eu vou trazer tudo sobre essa polêmica, sobre essa história toda, com um pouquinho de bom humor para tirar um pouquinho do peso disso tudo. E aí a gente vai bater aquele papo legal que a gente sempre faz. E quais são os dois lados da discussão? O primeiro lado da discussão é o que quer tornar o RPG mais inclusivo e acredita que o orc deve ter nuances ou mesmo os draws diferentes de ser apenas malvado e que ele possa ter aí desde orcs bons para até orcs ruins. E a mesma coisa ocorre ao contrário, aí tem a turma que gosta do jogo tradicional e quer os orcs como inimigos deles. E é aí que está o ponto. Você não precisa mudar o jogo ou mesmo a lore do que você recebeu se você não quiser. Então assim, se você está acostumado a jogar que os orcs são apenas malvados, que não é possível estar fazendo, e aí a Wizard of Coast resolveu pôr lá o orc como jogador e você ficou extremamente revoltado, foi lá para as redes sociais, acendeu suas tochas e foi lá para brigar pelos seus direitos de orcs malvados. Ah, faz seu orc malvado na sua mesa, a polícia do RPG não vai bater na sua porta para falar que o teu orc está errado. Ah, eu quero que o orc seja bom, que tenha lindo, que ele ande de unicórnios em forma de pônei, sei lá, que ele vomite arco-íris. Cara, põe, a mesa é sua, faz o orc que você quiser, cara. Que ele é super descolado, sei lá que ele tem um corte coque samurai. Cara, é a sua mesa, faz o que você quiser. A polícia do RPG também não vai bater na sua mesa lá na sua casa para falar que você tá errado. Então eu acho que é um pouquinho de bom senso. A gente está às vezes trabalhando com um RPG que é de imaginação, de criatividade, criar mundos, transformar histórias. A história é sua, faz do jeito que você quiser. Por que você está se importando? Ah, eu não gosto, eu quero o orc malvadão do AD&D 2ª edição. Cara, põe o orc malvadão do AD&D 2ª edição e usa as regras do 5.5 se você quer usar. Ah, eu não quero usar 5.5, usa o 2.0, o livro tá lá. É isso que eu tô querendo dizer. Né? Então, às vezes, a gente passa tempo demais discutindo assuntos que, na verdade, não tem essa importância tão grande assim. O que você não pode ser? Um cara que seja, desculpa a palavra, babaca. É esse o ponto. Você deixa de ser aquele cara inconveniente. Agora, o mestre tem que saber interpretar. Tá? Então, quando eu estiver fazendo uma interpretação, por exemplo, como mestre e o orc é malvado, a minha intenção é que os jogadores odeiem o personagem, não o mestre. Só que o mestre vai precisar ser malvado dentro do jogo, pelo amor de Deus, tá? Não é para ir para cemitério, já basta toda a confusão da década de 90 sobre isso, tá? Para poder fazer parte da história. Quando a gente está assistindo um filme, quando a gente pega a raiva de um vilão, é porque ele fez algo que você se sentiu incomodado, que você não gostou, que você achou que é extremamente errado. E é por isso que os heróis surgem. Os heróis surgem para corrigir aquilo que foi feito de errado. Então a gente não pode tirar a ideia de que orcs que pilham vilas humanas, não, ele está defendendo a história dele, porque lá atrás ele foi invadido. Ok, lá atrás ele foi invadido, foi errado. Agora não justifica errar novamente invadindo vilas. E aí, a partir disso, cria a premissa para heróis ir lá enfrentar esses orcs malvados que estão pilhando a vila. O orc pode estar só querendo vender sua trufa de porta em porta na vila? Pode, basta que o seu cenário faça sentido disso. Ou ele seja um totalmente fora da curva, ele vai sofrer um preconceito por parte de todos os outros que vão enxergar o orc como uma coisa malvada. Afinal, todos os outros são. De 100 orcs, apenas um está querendo vender trufa de porta em porta. Dificilmente ele vai conseguir ser aceito por todo o resto. É uma questão de viver em sociedade isso. Tá? Então, pense em como você quer o seu cenário e transforme ele da maneira que você quiser.
O orc pode ser vilãozão? Claro que pode. Você proíbe qualquer jogador de fazer um orc na sua mesa e fala, ó, orc como jogador não pode, porque eles serão a peça vilã da minha campanha. Você vai ter que jogar com outra coisa, tá? Então isso são acordos que você faz dentro da sua própria mesa. Não precisa envolver toda uma comunidade RPG e ficar com medo que a polícia do RPG invada a sua casa. Pelo menos eu acho, né? Tá? Mas eu acredito que isso tenha ficado bem claro para vocês que o que importa é a personalidade dele, não a raça dele, ou agora como está sendo chamada de espécie. É isso que vocês precisam focar. Qual é a personalidade dele? Quantas vezes a gente faz uma história onde o humano é um vilão? O necromante. Aqui, ó. O orc, ele pode ser bom ou ruim, tá? A gente teve o World of Warcraft, o filme lá, onde nem todos os orcs eram malvados, muitos tinham honra, apesar de estarem lutando com os humanos pelos motivos que eles acreditam que é certo. Não vou entrar no mérito se eles estão certos ou se eles estão errados, mas eles tinham uma honra. O outro orc da mesma tribo não tinha essa honra e aquele se sentiu ofendido. É uma parte do filme, tá? Ele não gostou de ter que fazer aquilo. E aí ele acabou sendo excluído. Conquistou os humanos? Não todos. Alguns que viram que ele era diferente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Não é a espécie que faz ele ser mal ou bom. É o caráter dele que faz ele ser bom ou mal. Ponto. Você pode pôr qualquer raça como malvada. Nenhuma delas está a salvo. Tá? Vou pegar o exemplo do Symbaroum. O Symbaroum, os elfos não são os mais queridos. Apesar da maioria deles, eles não são, né? Muita gente não gosta deles ser snob. Mas lá no caso, eles não são snobs. Eles criam problema. Eles atacam vilas humanas. Tá? No caso da lore é para proteger a floresta. Mas se você quiser saber mais, vou deixar um vídeo de Symbaroum lá no final e aí você confere. Mas veja que o elfo muda totalmente. Então, não é uma questão de espécie. Entenda isso. É questão de caráter. Uma pessoa é boa ou ruim pelo caráter dela e pelas atitudes dela, principalmente. Mas comenta aí, você gosta do orc malvadão, aquele que destrói tudo, ou você vai fazer um orc pacifista que vende suas poções no mercado municipal da cidade? Aí é sua escolha. Põe aí nos comentários, vamos bater aquele papo legal, mantendo respeito, tá bom, galera? Sobre opiniões diferentes das nossas. Eu posso às vezes não concordar com o meu amigo, mas tá tudo bem. A minha ideia de RPG é uma, a ideia dele é outra. Então criem suas histórias, se divirtam e procurem gastar mais tempo discutindo, às vezes de repente, sobre ideias de aventura, de personagem, de coisas que vocês querem fazer na mesa, do que uma polêmica que talvez não seja tão grande quanto muitas vezes aparenta. Muita gente gosta que ela seja grande porque traz muita audiência muitas vezes para os vídeos, tá? Então, se você ficou até agora e ainda não é inscrito no canal, agora é a hora de se inscrever no canal e vir fazer parte aqui junto com a gente. Tem bastante coisa acontecendo, espero que tenha tido uma ideia legal do tema que eu quis falar. Se ficou qualquer dúvida, manda nos comentários que eu respondo lá. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!